Uma jovem enfermeira salvou uma garotinha de um ataque de pitbull na matilha, sem saber que seu pai era dono de metade do estado. Ele mudou sua vida instantaneamente. Eram exatamente 400 da tarde daquela quinta-feira em Nova York, quando Emily saiu do St. Grace Memorial Hospital, sem saber o que estava à espreita e esperando por ela. Um evento que mudaria sua vida para sempre. Seus ombros estavam pesados de exaustão e seu espírito desgastado por um turno extenuante de 12 horas. Emily era enfermeira há quase 6 anos, mas esta caminhada pelo parque era seu momento de paz. Um ritual sagrado que lhe permitia expirar o dia, não importava o quão caótico tivesse sido. Ela fazia o mesmo caminho para casa desde que se mudou para seu pequeno apartamento, de arenito marrom, em Brooklyn Heights. O parque, com seus carvalhos frondosos e caminhos sinuosos de paralelepípedos, era mais do que um atalho. Era seu santuário. Sol tinha acabado de começar a descer, lançando um brilho dourado sobre o parque. Arborizado, ela passou pelas vistas familiares, o velho que alimentava pombos no banco perto da fonte, o corredor que sempre usava verde neon, e a garotinha com tranças que brincava com sua bola roxa. Todas as noites na grama, era uma cena que ela poderia ter pintado com os olhos fechados, nada nunca mudava aqui, e era por isso que ela amava até hoje. Com o canto do olho, algo estalou. Um movimento rápido demais, violento demais para ser normal neste lugar de paz. Emily se virou bem a tempo. De ouvir um grito de pânico, não era um grito brincalhão, ou uma criança choramingando. Era medo puro então, ela viu um pitbull musculoso e de olhos arregalados correndo pelo campo aberto. Sua guia arrastava-se inutilmente atrás dele como uma promessa quebrada. As pessoas já estavam reagindo. Mães agarrando seus filhos, um adolescente mexendo no celular, alguém gritando por socorro, mas o cachorro já tinha travado seu foco. A garotinha com a bola roxa estava parada no centro da grama. Congelada de medo, ela não correu, ela não gritou, ela não conseguia. Seu pequeno corpo estava paralisado, olhos arregalados fixos na fera que corria a não mais de 20 jardas de distância e se aproximando rapidamente. Emily não achava que não. Calculava a distância ao perigo. Seus instintos de enfermagem entraram em ação, não aqueles que vinham de livros de treinamento, mas aqueles enterrados profundamente em seus ossos. Ela correu. "Mova-se!" Alguém gritou atrás dela, mas ela não conseguia ouvi-los. Seu coração batia forte em seus ouvidos enquanto seus pés batiam na terra. O vento uivava em seu rosto enquanto ela cruzava a grama em longas passadas desesperadas. 10 jardas e 5 metros. O cachorro rosnou, seus dentes arreganhou, seu rosnado sacudiu o ar como um trovão. Emily alcançou a menina e a puxou para seus braços, torcendo seu corpo em um movimento fluido para se colocar entre a criança e a força que se aproximava, e então a dor foi incandescente e imediata. O cachorro agarrou sua perna, suas mandíbulas afundando profundamente. Emily gritou, mas não, soltou a criança. Ela caiu de joelhos, ainda protegendo a menina. Suas costas arqueadas em agonia. O sangue começou a encharcar suas calças, escorrendo para a grama. Alguém agarrou o cachorro. Um homem, talvez 2. Lutaram para puxá-lo. Um bateu nele com uma sacola, outro puxou a guia com força. Depois do que pareceu uma eternidade, o aperto afrouxou e o cachorro foi puxado para trás, latindo descontroladamente, espumando pela boca. Emily caiu para a frente na grama, seus braços, ainda envoltos na garotinha trêmula que agora chorava em seu peito. "Está tudo bem", Emily sussurrou com os dentes cerrados. "Você está bem. Você está segura." Sua perna latejava violentamente e o calor de seu próprio sangue encharcava a terra abaixo dela. Mas ela não se moveu. Ela não soltou a criança até que outro par de braços gentilmente a afastou. "Você está machucada?" perguntou uma voz em pânico. Era a voz de um homem. Profundamente preocupada, Emily piscou para o rosto de um homem bem vestido, terno caro, relógio caro, mas os olhos estavam cheios de terror absoluto.
Minha filha! Ele engasgou, puxando a garota para o peito. Oh, meu Deus! Emily tentou sorrir, mas estremeceu. Ela está bem, ela sussurrou. Nesse momento, uma multidão se reuniu. Os telefones estavam desligados, câmeras gravando. Alguém já havia ligado para o 911 e sirenes podiam ser ouvidas à distância. Mas tudo em que Emily conseguia pensar era em permanecer consciente. O homem caiu de joelhos ao lado dela. Não se mexa, disse ele com urgência, colocando o casaco sob a cabeça dela como um travesseiro. A ajuda está chegando, por favor, segure-se firme. Estou bem. Emily murmurou, tentando parecer corajosa. A verdade era que a dor era lancinante e sua visão começou a ficar turva. Não tente falar. Você a salvou. Você salvou minha garotinha. A voz do homem falhou. Eu nem sei seu nome. Emily, ela sussurrou. Emily. Ele repetiu como uma prece. Os paramédicos chegaram minutos depois. Em um turbilhão de movimentos, Emily foi colocada em uma maca. Uma máscara de oxigênio foi colocada em seu rosto e seu ferimento foi temporariamente enfaixado. O homem insistiu em ir na ambulância com ela. Emily oscilava entre a consciência e a inconsciência. Ainda era possível ouvir sua voz. Calma, reconfortante, de alguma forma familiar. Ele segurou a mão dela durante todo o caminho até o hospital. Dentro do pronto-socorro, o caos explodiu. Novamente, mas desta vez era um caos controlado, o tipo ao qual Emily estava acostumada. As enfermeiras cortaram suas calças encharcadas de sangue. O médico responsável pediu raios-x e analgésicos. Ela estava consciente o suficiente para se identificar como uma delas. Uma enfermeira, parte da família. Eles trabalharam de forma rápida e eficiente durante todo o processo. O homem permaneceu ao seu lado. Foi somente quando ela foi estabilizada e estava descansando em uma sala de recuperação particular que ele finalmente se apresentou. Meu nome é Charles Donovan, disse ele baixinho. Você provavelmente não me reconhece. Eu prefiro assim. Emily piscou para ele da cama do hospital. Ele havia trocado de roupa para algo mais casual, mas sua presença ainda carregava um ar de importância. Eu só queria te agradecer, minha filha Lily. Ela significa tudo para mim. Se você não estivesse lá, se você não tivesse feito o que fez, ele fez uma pausa, sua mandíbula se contraiu. Eu não sei como retribuir algo assim. Emily ofereceu um sorriso fraco. Você não precisa me retribuir. Eu fiz o que qualquer um teria feito, não. Ele disse balançando a cabeça. É aí que você se engana. Nem todo mundo correria em direção ao perigo. Você não hesitou. Você se colocou entre meu filho e a morte. Houve um longo silêncio. Então Charles enfiou a mão no paletó e tirou um talão de cheques. Ele assinou, rapidamente o arrancou e gentilmente o colocou em sua mão. Emily olhou para baixo e piscou com força. Os 20 milhões de dólares. Sua respiração ficou presa na garganta. Eu sei que dinheiro não pode se igualar ao que você fez, ele disse, sua voz mais suave agora. Mas, por favor, deixe que isso seja meu símbolo de apreciação. Use-o como quiser, viva, cure-se, prospere. Seja lá o que este mundo lhe negou antes. Não permita mais. Lágrimas brotaram nos olhos de Emily, não de dor, não de choque, mas da avassaladora onda de emoção para a qual ninguém poderia se preparar. Ela não sabia então. Mas as câmeras haviam flagrado todo o incidente no parque. Os meios de comunicação já haviam começado a divulgar a história. As redes sociais estavam em chamas quando o sol se pôs completamente em Nova York. Emily não era mais apenas uma enfermeira cansada caminhando para casa. Ela era uma heroína, uma mulher, cujo único ato de bravura feito em um piscar de olhos repercutiria muito além de uma única quinta-feira à noite, e embora sua perna carregasse as cicatrizes daquele momento, sua vida havia sido mudada para sempre, não pelo dinheiro, nem pela fama, mas pela verdade de que mesmo em um mundo cheio de medo, alguém ainda escolhia correr em direção a ele por outra pessoa.
Era a manhã seguinte, ao evento transformador no parque, quando Emily acordou em sua cama de hospital. Os lençóis brancos estéreis contrastando fortemente com o caos vívido que já estava irrompendo além das paredes do hospital, sua perna latejava, com uma dor surda inchada e firmemente envolta em gaze branca. Mas a dor física não era nada comparada ao turbilhão que tomou conta de seu mundo durante a noite. Uma tempestade feita não de clima, mas de manchetes, flashes de câmeras e um público, ansioso para coroar um herói. A notícia do ato corajoso de Emily se espalhou com velocidade surpreendente. O que começou como um vídeo trêmulo de telefone feito por um transeunte acendeu um incêndio viral imparável nas plataformas de mídia social. Milhares, depois milhões, assistiram à filmagem repetidamente uma jovem enfermeira destemida e rápida se jogando na frente de um pitbull em investida para proteger uma garotinha, os dentes do cachorro cravando em sua perna os gritos desesperados. Ao fundo, a multidão correndo para conter o animal. Tudo capturado em detalhes crus e sem filtro. Ao amanhecer, a história passou de compartilhamentos de mídia social para boletins de notícias de última hora, âncoras de notícias locais. Narrou a história com uma mistura de admiração e gratidão. Ao meio-dia, as redes nacionais clamavam para cobrir a sensação, transmitindo sua coragem para todos os cantos do país. Do lado de fora do hospital, repórteres e equipes de filmagem se reuniram como um enxame. Suas lentes focadas no prédio onde Emily estava se recuperando, dentro da natureza surreal do momento, caiu sobre ela em ondas. Enfermeiras sussurravam nos corredores e rostos desconhecidos pararam em seu quarto. Administradores do hospital, simpatizantes e até médicos que queriam apertar a mão da mulher, cujas ações haviam conquistado o coração da nação, Emily, ainda grogue de dor e medicação, lutava para compreender a magnitude de tudo isso. Na primeira vez que ligou a televisão, a imagem de si mesma congelou na tela. Lá estava ela machucada, mas inflexível, deitada na grama com um olhar de determinação feroz gravado em seu rosto. A filmagem repetida capturou cada segundo de seu mergulho entre o cachorro e a criança, cada batida do coração daquele momento terrível. A narração a chamou de enfermeira corajosa e hashtags como #Heronurse e #Emily. A corajosa começaram a virar tendência implacavelmente online. A demonstração de apoio foi avassaladora. Seu telefone vibrou sem parar com mensagens, textos, ligações, e-mails de estranhos, veículos de notícias e amigos. Pessoas enviaram orações e elogios, chamando-a de inspiração, anjo da guarda. Da vida real, mas em meio à enxurrada de atenção, Emily sentiu um desvio. Ela não se via como uma heroína para ela. Ela simplesmente fez o que qualquer pessoa com a menor medida de humanidade teria feito. Foi treinamento de instinto e um senso inabalável de dever, tudo reunido em um. Mas o mundo escolheu vê-la de forma diferente da noite para o dia. Ela se transformou de uma enfermeira silenciosa, dedicada a longos turnos nas sombras do hospital, em uma figura pública celebrada. Nas telas e em conversas em todos os lugares, pedidos de entrevistas chegavam aos montes, jornalistas se alinhavam no corredor do lado de fora de seu quarto, ansiosos por sua história, seus pensamentos, suas emoções. As câmeras esperavam que ela sorrisse, chorasse, dissesse algo que capturasse os corações. Um novo. Mas Emily, oprimida pelos holofotes implacáveis, recusou educadamente todos os pedidos. Ela não queria nada mais do que se curar e retornar à simplicidade de sua vida antes deste momento extraordinário, mas a fama era uma maré implacável. Enquanto o mundo se apaixonava pela imagem da bravura de Emily, a história ganhou outra camada, uma que aprofundou o fascínio público. Os meios de comunicação logo revelaram a identidade do homem que a acompanhou no hospital, Charles Donovan, um magnata imobiliário bilionário, conhecido por sua vasta riqueza
e manchetes de baixo perfil gritavam com intriga: filha de bilionário, salva por enfermeira, corajosa, 20 milhões de dólares, obrigado presente de um pai para o salvador de sua filha. A narrativa se transformou de um simples conto de heroísmo para uma história de gratidão medida em milhões. A vida de Emily mudou novamente sob esse brilho. O generoso presente de Donovan foi inesperado, um gesto que virou manchete. O público foi cativado, não apenas por sua bravura, mas pela quantia impressionante que ela recebeu. Comentaristas debateram o significado de tal generosidade. Colunas de opinião lutaram com perguntas sobre o valor de uma vida humana e as mídias sociais fervilhavam de admiração e debate em todos os lugares que Emily ia, as pessoas a reconheciam. Estranhos a paravam na rua, gritando palavras de agradecimento e admiração. Crianças inspiradas pelas manchetes faziam cartões e desenhos dizendo que ela era sua heroína. O hospital a homenageou formalmente com elogios e autoridades da cidade anunciaram planos para celebrar sua coragem. O mundo a transformou em um símbolo, um farol de esperança e altruísmo, ainda em meio à aclamação e fanfarra. Emily permaneceu notavelmente pé no chão. Ela insistiu em cada declaração que fez que não era diferente de ninguém. Eu apenas fiz o que qualquer ser humano decente faria. Ela disse calmamente em suas poucas aparições públicas. Sua voz firme, mas humilde. Aquela garotinha precisava de ajuda. Eu não pensei que tinha acabado de correr. Mas os holofotes eram inflexíveis. Sua imagem, antes privada e comum, agora estava em todos os lugares, em capas de revistas e perfis de mídia social, destaque em segmentos de notícias, paparazzi acampavam do lado de fora de sua casa, repórteres sondaram sua família e amigos, e documentaristas pediram permissão para contar sua história para Emily, que passou anos cuidando de outras pessoas em silêncio e sem reconhecimento. O intenso escrutínio era tão exaustivo quanto os ferimentos em sua perna. Ela se viu ansiando por privacidade, pelo anonimato que antes lhe permitia passar pela vida sem ser notada. Ainda assim, apesar de tudo, ela nunca perdeu de vista o que mais importava: a vida que ela salvou e a coragem silenciosa que a levou a agir, apesar dos elogios e da fama. Emily sabia que simplesmente havia respondido a um chamado da humanidade, e embora o mundo a visse como uma heroína, ela permaneceu em sua essência, uma enfermeira que fez o que precisava ser feito conforme os dias se transformavam em semanas. Emily começou a aceitar que sua vida havia mudado irrevogavelmente. Ela aprendeu a navegar na nova realidade de sua imagem pública, equilibrando as expectativas do mundo com seu próprio desejo de normalidade. A tempestade da mídia mostrou a ela o poder de um único ato de bravura e o efeito cascata que ele poderia criar no meio de todo o barulho. Emily encontrou momentos de reflexão silenciosa. Ela percebeu que, embora o mundo agora a visse como a enfermeira corajosa, ela ainda era a mesma pessoa que caminhava por aquele parque todos os dias. A mesma mulher que se importava profundamente com os outros e a mesma alma que correu sem hesitar quando mais importava. A tempestade da mídia havia passado, mas seu impacto permaneceu em sua vida, em seu espírito e nas inúmeras vidas tocadas por sua coragem, e nisso Emily encontrou um novo tipo de força, a força para enfrentar o que viesse a seguir. Fundamentado no conhecimento de que, às vezes, os atos mais simples de gentileza podem mudar tudo. Era uma manhã fresca de outono, quando Emily estava diante de uma multidão reunida no auditório iluminado e arejado do centro comunitário de sua cidade natal. A luz do sol filtrava suavemente pelas janelas altas, lançando um brilho caloroso nos rostos expectantes diante de seus alunos de enfermagem e socorristas e autoridades locais. Este era o dia com o qual Emily sonhava há muito tempo, mas nunca imaginou que chegaria tão cedo o lançamento oficial da Fundação Emily Carter, uma causa nascida da coragem, compaixão
e um desejo inabalável de retribuir apenas alguns meses antes. A vida de Emily havia sido transformada de maneiras que ela nunca poderia ter previsto. O vídeo viral dela correndo para salvar uma garotinha de um ataque violento de pitbull havia transformado uma enfermeira silenciosa em um nome conhecido. A generosa doação de os 20 milhões de Charles Donovan, o pai bilionário da garotinha que ela salvou, deu a ela uma plataforma e os recursos para fazer uma diferença duradoura. Mas Emily sabia que dinheiro era apenas uma ferramenta. Era o que ela escolhia fazer com ele que importava. Sua fundação era dedicada a apoiar enfermeiras e socorristas, os heróis muitas vezes anônimos que arriscam suas vidas diariamente para proteger e curar outras pessoas, com uma missão focada em fornecer bolsas de estudo, suporte de saúde mental e recursos essenciais. A Fundação de Emily tinha como objetivo elevar aqueles que doaram tanto para suas comunidades, mas receberam pouco em troca. De pé no pódio, a voz de Emily era firme, mas sincera. "Esta fundação é mais do que dinheiro", disse ela com os olhos varrendo a multidão. "Trata-se de reconhecer a coragem necessária para enfrentar o medo todos os dias. Trata-se de gentileza, compaixão e a crença de que a ação de uma pessoa pode se refletir e mudar inúmeras vidas. Sinto-me honrada por estar aqui hoje, mas mais importante, sou inspirada por cada enfermeira, cada socorrista que dá um passo à frente quando outros dão um passo para trás." A multidão respondeu com aplausos. A energia na sala era uma mistura tangível de esperança e gratidão para Emily. Momentos como esses eram muito diferentes dos turnos do hospital aos quais ela se acostumara. Longas horas gastas tratando pacientes, muitas vezes despercebidas e esquecidas. No entanto, apesar de sua recém-descoberta riqueza e reconhecimento, ela permaneceu firme nos mesmos valores que definiram sua vida antes das manchetes: humildade, empatia e dedicação. Os dias de Emily agora eram uma mistura de novas responsabilidades e rotinas familiares. Enquanto a fundação exigia muito de seu tempo, reunindo-se com membros do conselho, planejando programas e participando de eventos, ela insistia em continuar seu trabalho de enfermagem. Meio período. O hospital era mais do que um local de trabalho, era uma comunidade e um lugar onde ela havia aprimorado suas habilidades e aprendido o que realmente significava se importar. Seus colegas a admiravam por isso. Apesar da agitação pública e da sorte financeira, Emily nunca deixou que isso mudasse a forma como ela interagia com os outros. Ela era a mesma pessoa que cumprimentava colegas enfermeiras com carinho, que ficava até tarde para confortar um paciente assustado que arregaçava as mangas sem hesitação. Essa autenticidade só aprofundou o respeito que ela comandava, além das paredes do hospital. Emily abraçou seu novo papel como defensora e mentora. Ela viajou para escolas e centros comunitários falando com jovens sobre coragem e gentileza. Sua história, no momento em que ela saltou para o perigo, sem hesitação se tornou um farol de inspiração. Ela enfatizou que o heroísmo não era reservado para o extraordinário, mas era encontrado nas escolhas cotidianas. Para agir com bravura e coração em uma visita memorável a uma escola secundária local, Emily discursou para um auditório lotado de alunos. Coragem não é sobre nunca sentir medo. Ela disse a eles que é sobre escolher fazer o que é certo. Mesmo quando você está com medo, gentileza não é fraqueza, é força. E às vezes tudo o que é preciso é um pequeno ato para fazer uma grande diferença. Os alunos ouviram atentamente, muitos comovidos até as lágrimas, ansiosos para fazer perguntas, seus rostos iluminados pela possibilidade de que eles também pudessem ser heróis em suas próprias vidas. Charles Donovan e sua filha permaneceram próximos de Emily. Seu vínculo foi forjado no cadinho daquele dia fatídico no parque. Eles eram convidados frequentes em eventos da fundação. Sua presença era um símbolo de amizade e propósito compartilhado. Charles, que antes era uma figura distante nas manchetes,
revelou um lado profundamente compassivo ao trabalhar ao lado de Emily para expandir o alcance da fundação. Juntos, eles lançaram iniciativas para fornecer aconselhamento de saúde mental para socorristas que lutam contra traumas. Criaram programas de bolsas de estudo para estudantes de enfermagem de origens desfavorecidas e financiaram a compra de equipamentos vitais para hospitais necessitados. O impacto da fundação cresceu rapidamente, tocando vidas em todo o estado e inspirando outros filantropos a se juntarem à causa, apesar do turbilhão de atividades. Emily cuidou para manter o equilíbrio em sua vida. Ela voltava frequentemente ao parque onde tudo começou, encontrando consolo em seus caminhos tranquilos e árvores familiares. Foi aqui, em momentos de reflexão, que ela se firmou, lembrando-se da humanidade simples que a guiou em tudo. A humildade de Emily se mostrou mais brilhante quando ela falou abertamente sobre sua jornada em entrevistas e discursos. Ela rejeitou o rótulo de heroína. Em vez disso, se concentrou na humanidade compartilhada que a conectava com as pessoas que ela ajudou e que a ajudaram em troca. Sou apenas uma enfermeira que fez o que qualquer ser humano decente faria, ela costumava dizer. Mas se minha história pode encorajar pelo menos uma pessoa a agir com gentileza ou coragem, então vale a pena tudo. Sua história ressoou muito além de sua cidade natal nas mídias sociais. As pessoas compartilharam sua mensagem de esperança e resiliência. Enfermeiras e socorristas entraram em contato para agradecê-la por dar voz às suas lutas. Os jovens encontraram nela um exemplo de como vidas comuns podem ser transformadas por meio de compaixão extraordinária ao longo do tempo. A Fundação Emily Carter se tornou mais do que uma organização. Tornou-se um movimento. Seus programas se expandiram nacionalmente, inspirando esforços semelhantes em todo o país. A liderança de Emily permaneceu firme e humilde, sempre centrada nas pessoas nos bastidores que enfrentam perigos e dificuldades diariamente. Apesar de tudo, Emily nunca se esqueceu de onde veio. A garota que uma vez caminhou para casa cansada após um longo plantão no hospital, agora era um símbolo de esperança e um catalisador para a mudança, sua vida alterada para sempre por um único momento de bravura. Havia completado o círculo nos momentos de silêncio entre discursos, eventos e hospital. Emily encontrou paz ao saber que havia criado algo duradouro. A fundação era seu legado, um testemunho do poder da coragem e da gentileza diante do medo. E ao olhar para o futuro, ela se sentiu pronta para enfrentar quaisquer desafios que surgissem. Armada não com fama ou fortuna, mas com um coração dedicado a servir aos outros. Seu novo começo não foi apenas um capítulo em sua própria história, mas um convite aberto a todos para agirem com coragem, liderarem com gentileza e acreditarem que cada um de nós tem o poder de mudar o mundo, um ato altruísta de cada vez. Era uma tarde suave de primavera, exatamente um ano desde aquele dia que tinha alterado a vida de Emily. Para sempre o parque vivo com os sons alegres de crianças rindo e brincando estava banhado em uma luz dourada quente que se derramava através das árvores salpicando a grama macia abaixo. Famílias faziam piquenique em cobertores. Amigos jogavam frisbees e o ar estava cheio de uma sensação de felicidade calma que só um dia ensolarado poderia trazer para a maioria. Era apenas mais uma tarde tranquila. Mas para Emily, este lugar tinha um significado especial, quase sagrado. Ela sentou-se calmamente em um banco de madeira, gasto perto da borda do playground, observando o mundo ao seu redor com um coração calmo e olhos pensativos. O barulho e a energia das crianças, sua liberdade e alegria agitaram algo profundo dentro dela. Esta era a mesma grama onde um ano atrás uma explosão repentina de caos havia quebrado o silêncio. A memória daquele dia, ao mesmo tempo aterrorizante e milagroso, voltou correndo com clareza vívida. O pitbull que investiu em direção a uma pequena menina indefesa. A decisão instintiva
e sem hesitação de se jogar entre o cachorro e a criança, protegendo a menina com seu próprio corpo, a dor aguda quando os dentes do cachorro cravaram em sua perna, o terror e o alívio que se seguiu. Agora a garotinha estava lá também, correndo livre e rindo, sem o peso do medo. O olhar de Emily suavizou enquanto ela observava a menina disparar pela grama ensolarada. Seu espírito despreocupado, um testemunho vivo de sobrevivência e cura, a transformação daquela criança de uma vulnerabilidade trêmula para uma infância alegre, parecia uma vitória silenciosa que pertencia a todos que se importaram, confortaram e amaram. Enquanto Emily estava sentada lá, perdida em pensamentos, uma figura familiar se aproximou, carregando 2 xícaras de café, fumegante. Era Charles Donovan, o homem cuja generosa doação não só mudou sua vida, mas lhe deu os meios para criar um legado duradouro. Ele sorriu calorosamente e se sentou ao lado dela, oferecendo uma das xícaras. Os dois sentaram em silêncio amigável, tomando seu café e absorvendo o ambiente tranquilo. Parece diferente aqui agora, disse Charles pensativamente, seus olhos seguindo as crianças brincando por perto, quase como se este lugar fosse curado com o tempo, assim como todos nós. Emily assentiu. 1 ano atrás, este parque era onde tudo mudou. Eu costumava andar por aqui. Sem pensar muito agora, cada passo, cada som, me lembra do que aconteceu e do que poderia ter sido. Ambas olharam novamente para a garotinha que agora corria em direção a um grupo de outras crianças. Seu riso soou claro e brilhante, uma melodia que pareceu dissipar as sombras persistentes daquele dia terrível. Charles disse baixinho: "Sua coragem naquele dia a salvou." Sim, mas também desencadeou algo muito maior. Uma corrente de esperança, gentileza e comunidade. Emily sorriu, uma mistura de humildade e gratidão a preenchendo. Eu nunca imaginei que meu simples ato de fazer o que parecia certo levaria a tudo isso. A fundação, o apoio para enfermeiras e socorristas. É humilhante ver como as pessoas se uniram. Charles estendeu a mão e tocou suavemente seu braço. Você deu às pessoas uma razão para acreditar novamente em um mundo tão frequentemente cheio de medo e divisão. Sua história lembrou a todos que a bravura e a compaixão ainda existem. Esse é um presente que nenhum dinheiro pode comprar. Emily olhou para sua perna, a leve cicatriz visível sob a bainha de suas calças. Era um lembrete silencioso, mas constante, da dor que ela havia suportado e da vida que ela havia salvado. A cicatriz havia se tornado um símbolo não apenas de sofrimento, mas de força e sobrevivência. Uma marca de um momento em que o medo foi superado pelo amor altruísta. Por um longo momento, nenhum dos dois falou ao redor deles, a vida continuou. Seu ritmo alegre, as crianças brincavam de pega-pega, os pais conversavam nos bancos e a brisa sussurrava através das árvores, carregando consigo o aroma fresco das flores da primavera. Finalmente, Emily quebrou o silêncio. Às vezes eu ainda não consigo acreditar o quanto mudou. Em apenas 1 ano, eu passei de uma enfermeira comum, seguindo minhas rotinas diárias, para alguém cuja história tocou milhares, talvez milhões. É impressionante, mas também de alguma forma certo. Charles sorriu. Você não pediu por isso. Você apenas agiu com seu coração, e o mundo precisava que todos nós fizéssemos a conversa. Deles flutuou para a fundação que Emily tinha começado com o apoio de Charles, um farol de esperança para enfermeiras e socorristas, que muitas vezes passavam despercebidos. Ela compartilhou histórias das bolsas de estudo concedidas, os programas de aconselhamento lançados e a crescente rede de pessoas inspiradas a se juntar à sua causa, apesar de seu sucesso e da fortuna que ela agora tinha. Emily permaneceu comprometida em trabalhar meio período no hospital, agarrando-se à essência de quem ela era. Você permaneceu humilde durante tudo isso, disse Charles, com admiração. Isso é raro. É por isso que as pessoas confiam em você, porque elas acreditam na sua visão.
Emily deu de ombros, suavemente risada, escapando de seus lábios. Eu só me lembro de onde eu vim, dos corredores do hospital, dos turnos da madrugada, dos momentos de silêncio. Quando tudo que você tem é a mão de um paciente para segurar, é isso que me mantém firme. Conforme a tarde se transformava em início de noite, Emily se viu refletindo sobre o efeito cascata daquele ato. Como um único momento de coragem, se expandiu muito além do resgate inicial, criando ondas de gentileza e apoio que se espalharam pela comunidade e além. Era um lembrete de que até mesmo o menor ato, quando feito com amor, poderia transformar vidas. Ela pensou nas pessoas que conheceu ao longo do caminho, nas enfermeiras que confiaram nela, nos socorristas que a agradeceram por reconhecer seus sacrifícios, nas crianças cujos futuros foram iluminados pelo trabalho da Fundação. Cada história era um fio na tapeçaria tecida a partir daquele momento de bravura. Emily olhou mais uma vez para a garotinha brincando perto. 1 ano atrás, aquela criança estava congelada de medo, indefesa e sozinha. Hoje ela estava livre, rindo e prosperando. Aquela transformação era o verdadeiro coração da jornada de Emily, um testemunho de resiliência e esperança. Enquanto o sol começava a se pôr pintando o céu, em tons de rosa e laranja, Emily sentiu uma profunda sensação de paz. A cicatriz em sua perna formigava levemente. Uma lembrança do passado. Mas não era mais um fardo. Em vez disso, era um símbolo de quão longe ela tinha chegado. Charlie se levantou e ofereceu sua mão. Vamos dar um passeio, há muito mais a fazer e o futuro parece brilhante. Emily pegou sua mão com um sorriso. Sim, um passo de cada vez. Juntos eles caminharam lentamente pelo parque, seus passos se misturando. Com os sons da vida ao redor deles, a história que tinha começado com medo e dor floresceu em algo lindo. Um círculo completo de coragem, bondade e novos começos às vezes. Emily pensava que o universo tem um jeito de pegar os menores atos de bravura e transformá-los nos maiores pontos de virada. Ela nunca tinha planejado ser uma heroína, mas naquele dia parada na grama com a vida de uma garotinha em suas mãos, ela se tornou uma. E ao fazer isso, ela mudou, não apenas uma vida, mas o mundo ao seu redor. Sua jornada estava longe de terminar. Mas conforme o céu escurecia e as estrelas começavam a aparecer, Emily se sentia pronta para enfrentar o que viesse a seguir com esperança, força e um coração sempre aberto à gentileza. Se você gostou desta poderosa história de coragem, gentileza e transformação completa, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais histórias como esta. Adoraríamos saber sua opinião. O que você acha sobre como tudo terminou? Como a jornada de Emily impactou você? O que você acha de Charles e da garotinha cuja vida mudou para sempre?